da nossa bolha. Então parece que tem um tanto de candidato brigando para ter os votos da nossa bolha, que dá a eleição. Lógico que a gente tem que brigar dentro da nossa bolha, mas isso dá eleição para vereador, dá eleição para deputado, não dá eleição para prefeito, não dá eleição para governador, não dá eleição para presidente. Então isso acaba que a nossa disputa do poder acabou virando só isso. Sim. Não dialoga com toda a cidade, com todo o país, porque a gente quer conversar para nichos, e nichos é legal, mas eu vou dar um exemplo. Não para disputa do poder maior. Eu vou reforçar isso que você está dizendo. Eu voto em Campinas. Nesta terça-feira, dia 27 de outubro, saiu uma pesquisa do Ibope e o Rafa Zimbaldi teve lá um crescimento e tal, mas ele está sendo agora seguido de perto pelo Dário Saad, que é o candidato que está defendendo a gestão do Jonas. De início, eu fiquei espantado com os números, mas imediatamente eu comecei a entrar em reflexão e pensar no seguinte: não há garantia de nada, gente. Não há garantia de nada. Mas no caso específico desse caso de Campinas, que é uma cidade importante, que é a segunda ou terceira maior população do estado de São Paulo, se o Dário Saad for para o segundo turno, será muito difícil derrotá-lo, seja qual for o candidato. E não é questão da máquina, esquece a máquina. O fator aqui é outro. O Brazão já foi repórter de empresas jornalísticas, eu também já fui, e vou dizer algo aqui para vocês. O Dário Saad, do trato pessoal, é um espetáculo. É um cara simpático, é um cara atencioso. Tem a sua ideologia conservadora? Tem. Mas ele se encaixa perfeitamente nesse modelo político que nós estamos vivendo aqui. Você acha que o cara que vai votar nele quer saber o que pensa o presidente do partido ao qual ele é ligado? Tá nem aí, gente. Quer nem saber. O que interessa é ele. E a personalidade dele, repito, tira a questão governamental, tal. É um cara que transmite empatia. Pode ser uma coisa falsa, uma coisa picareta, demagoga. Não interessa. Mas transmite, e de uma maneira simples, direta. Enquanto isso, a esquerda brasileira pensa que está em aula de filosofia política. Fica discutindo Hobbes, Locke, e aí vai ter uma surpresa desagradável. É isso. Infelizmente é isso, né? Assim, eu concordo com a visão dos dois. Eu acho que, assim, a gente tem que saber dialogar com o povo, né? Se o Brasil é um país sem educação, como que a gente pode construir esse país junto para que as pessoas tenham acesso à educação e possam, sim, um dia tentar entender, né? Hobbes, Locke, Marx, enfim. Por que ler Domenico Losurdo? Losurdo é um intelectual marxista italiano que faleceu recentemente e sua obra se configura como uma contra-história da modernidade burguesa. Eu concordo, eu acho que a gente tem que saber falar a linguagem do povo, lógico, né? Mas eu acho que é muito importante, dentro dos partidos, tentar trazer gente e ter essa formação política, que é muito importante também. Porque às vezes eu vejo umas mudanças de partido, porque agora a gente vê quem era candidato em 2016 pelo um partido de direita, agora é o de esquerda, era de esquerda, agora é de direita, que a gente vê que nem a gente está formando nossas próprias lideranças dentro dos partidos. Então é preciso ter isso daí também, né? Eu acho que dentro do partido a gente tem que discutir qual esquerda que a gente quer ser, se for esse a linguagem do partido, ter aulas de marxismo, se o partido for marxista, precisa ter essa aula para entender de formação sindical, que aí vão ser mais complexas mesmo. Mas aí a gente está entre a gente, pode ter uma linguagem mais fácil para trazer mais gente, mas conforme vai avançando vai ficando mais complexo mesmo. Mas aí a gente está entre a gente. Acho que a gente tem que separar a conversa para trazer o povo e a conversa dentro dos partidos também. E aí, passando para o Rio de Janeiro, assim, ainda explicando um pouco isso, porque eu quero ouvir um pouco de vocês em relação ainda a esse diálogo, né? E também essa incitação de ensinar as pessoas como votar, assim, acho que vai além dessa questão da esquerda, de como a gente deve se posicionar, mas como provocar as pessoas comuns a pensarem no seu voto, né? Porque saiu uma pesquisa da Datafolha no dia 26/10, que se pudessem 57% do Rio de Janeiro, os moradores cariocas, deixariam o Rio de Janeiro se eles pudessem. Ou seja, mais da metade da população da cidade não gostaria de morar no Rio de Janeiro, né? Que é o cartão postal turístico brasileiro. E a Benedita da Silva, né? Que é a candidata do PT à prefeitura, tá dizendo que vai processar o Bolsonaro. Saiu uma reportagem agora do Caio Sartori dizendo que a Benedita da Silva já falou que assim que o Bolsonaro sair do poder,
vai ser processado por ter efetivamente incentivado o racismo, né? E aí a reportagem está no Estadão aqui para o ouvinte se aprofundar mais, se for o caso. Mas a minha provocação é o seguinte: no Rio de Janeiro a gente tem uma esquerda pulverizada, né? Bem parecida com Paulo. A gente tem a Marta Rocha, do PDT, a Benedita da Silva, do PT, a Renata Souza, do PSOL, né? Com seus 5%, a Bandeira de Mello, da Rede. E, ao mesmo tempo, a gente ainda tem em segundo lugar ameaçadores 13% do Crivella, né, do Republicanos. Republicanos que hoje é o partido fascista brasileiro. É pior que o PSL. Só a nata do que há de ruim no Brasil está nesse Republicanos. O meu ponto é, como dialogar com essa pessoa que está vendo no Crivella? E aí, aqui é para ser construtivo mesmo. Como que a gente pode chegar nessa pessoa que vê no Crivella, depois de tudo que aconteceu no Rio de Janeiro, né, uma cidade quebrada, abandonada. O Rio de Janeiro acabou, assim. Para quem conheceu há 15 anos, assim, o jovem que vocês falaram em algum momento aí de 18 anos não conheceu o Rio de Janeiro. Não conheceu o Rio de Janeiro. E aí, as pessoas, 13% da população ainda vê no Crivella esse cara, se você vê qualquer entrevista dele, um claro psicopata, uma opção. Talvez por uma questão religiosa, e aí a religião tá, assim, assumindo o vácuo do Estado. Como que a gente pode superar isso, dialogar com as pessoas, fazer com que pessoas até que tiveram acesso à educação, como nós, como eu, pelo menos, possam ter mais interesse em estudar o voto, em desenvolver um bom voto que não seja necessariamente para atender os seus interesses, mas da população de uma cidade, de um estado, de um país em geral? No caso do que acreditar no Crivella é ter fé, né? Ter fé que vai conseguir alguma coisa. Algumas coincidências me ligam ao prefeito Marcelo Crivella. Há uma palavra que se diz no mundo inteiro, traduz um sentimento puro, santo e verdadeiro. Na hora mais difícil, quando tudo está perdido, dá glórias ao Senhor e derrota ao inimigo. Aleluia, 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 porque a guerra continua. Aleluia, vai em frente, no final a gente vence. Aleluia, porque a guerra continua. Vamos caprichar para escolher prefeito e vereador. Vamos escolher gente que tenha Deus no coração, tá? Que tenha na alma aqui o patriotismo e queira de verdade o bem do próximo. Deus, pátria e família. Eu acho que o exemplo do Rio, Léo, é um exemplo que eu falei. Ou os partidos não conseguiram fazer uma leitura, e nisso daí eu vou colocar os partidos PSB, PDT e Rede, fazer uma leitura da situação política, ou mostra que o PDT está a serviço da candidatura do Ciro Gomes para daqui 2 anos. Porque se tivesse todo mundo junto com o Freixo, a gente olhando as pesquisas de hoje, a Marta Rocha está ganhando do Eduardo Paes, tudo bem, ela tem o nome delegado, isso pode estar confundindo algumas pessoas, a gente sabe, né, igual o juiz Wilson Witzel, ele acabou vencendo por causa disso, mas eu acho que a falta da leitura desses partidos de esquerda ao não apoiar o Freixo, eu duvido que a gente vê a situação que está hoje, o Freixo já não estaria no segundo turno, as pesquisas mostrando que poderia ganhar. Eu acho que teria esse cenário, porque o Freixo é um nome conhecido no Rio, eu particularmente tenho um monte de críticas de como foram as outras campanhas do Freixo, como ele dialoga, mas eu acho que ele cresceu muito, ele está conversando com outras forças políticas, e eu acho que a esquerda errou ao fazer uma leitura para tirar o Freixo. Eu acho que ele estaria no jogo, e seria o caso, por exemplo, lá de Belém. Poderia ter sido o Freixo. A gente falou que, vai o Freixo, mas a gente sabe que ele vai perder. Hoje eu já não sei se ele perderia essa eleição, pelo menos lógico, visto quando a gente está gravando aqui e vendo as últimas pesquisas divulgadas, né? E quanto ao Crivella, o povo tem a fé, né? Que ele fez, que ele vai fazer. Mas é algo absurdo o que foi feito no Rio de Janeiro nos últimos 4 anos, como que uma pessoa abandonou a cidade em todos os quesitos e tem seus guardiões com muita fé. Acho que é questão de fé. Para o bispo Marcelo Crivella. Acho que é só isso que se justifica, Léo. Olha, no caso do Marcelo Crivella,
ele tem uma base eleitoral sólida, que são os evangélicos. Não é apenas e tão somente os evangélicos, gente. Existe uma máquina de propaganda no Rio de Janeiro que sustenta esta base eleitoral. Você tem a Rádio Melodia, que é a rádio de maior audiência do Rio de Janeiro. A rádio de maior audiência do Rio de Janeiro é uma rádio evangélica. Se não for a primeira, é a segunda. Mas perde por muito pouco. Você tem líderes influentes que apoiam o Crivella, como o Silas Malafaia. E tem uma outra explicação que tem uma grande relação com os problemas que sofre a esquerda. Que é o seguinte, no caso do Crivella, ele tem cabos eleitorais informais. Porque se os partidos de esquerda saíram dos morros, das favelas, do subúrbio, ou diminuíram a sua presença, tem uma igreja evangélica em cada esquina. É lógico que ele não vai falar no púlpito, falar abertamente para votar no Marcelo Crivella, mas tem um momento pós-culto, aquele momento de congraçamento, de conversa, de bate-papo. E aí, meu amigo, o pastor, que já goza de uma credibilidade naquela comunidade, a palavra dele ganha peso. Então, posso quebrar a cara, mas eu penso que se ficar fora do segundo turno, Marcelo Crivella ficará fora por muito pouco. Eu acho que no mínimo uns 12 ou 13% dos votos ele leva. Posso botar uma provocação aqui, Léo? Por favor. Eu falei dos candidatos bolsonaristas que, na verdade, estão desidratados. Queria ver com o Elias, porque o Elias dialogando com essa questão dos evangélicos. E eu vejo o exemplo aqui de Campinas, por exemplo, e no Rio de Janeiro também. Nós temos um candidato bolsonarista da turma do Arminha com a mão. Aqui em Campinas é representado pelo Arthur Orsi, do PSD, e lá no Rio de Janeiro é o Luiz Lima, do PSL, que é deputado federal. Só que o bolsonarista evangélico não está com esses candidatos. Lá no Rio de Janeiro está com o Crivella e aqui em Campinas está diluído aí com os dois candidatos em primeiro. Elias, eu vou provocar você. Você acha que, por causa disso, que os candidatos a prefeito das capitais não estão tão aparecendo assim? Porque, por exemplo, lá em São Paulo, a gente não sabe quem que é o candidato dos evangélicos, é o Russomano, que está do Republicanos, mas tem o Mamãe Falei, a Joyce, lá atrás também, que seria o desses do Arminha com a mão. Você acha que tem esses dois bolsonarismos aí? Pode prejudicar os candidatos bolsonaristas nessas eleições? Não. Os bolsonaristas, eles apostam numa ficha só. Porque, veja só, na pesquisa do Datafolha, a última, no dia 8 de outubro, acho que foi a última, né? Eduardo Paes 30, Crivella 14, Marta 10, Benedita 8. O único candidato genuinamente bolsonarista aqui é o Crivella. Tanto que o Crivella, posteriormente, fez apelos para que o Bolsonaro escancarasse o apoio dele. Porque acredita que o voto do Bolsonaro poderia fazer diferença. Pode até fazer diferença, mas eu penso que nem tanto como os próprios políticos pensam. Deixa eu ver aqui um índice aqui que eu achei muito, muito interessante. A pergunta foi a seguinte: opinião de um candidato a prefeito da cidade ser apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Bom para o candidato e aumenta a sua chance de votar nele, 29,5%. Ruim para o candidato, 23,2%. Não influencia a sua decisão, 44,8%. Ou seja, o calibre do Bolsonaro tem um limite. Fiz até uma associação do que ele gosta, né? A capacidade de transferência de votos dele tem um limite, como ficou estabelecido aqui na pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, a MDA Pesquisa. Aí eu acho que o Léo, a cabeça do Léo tá fervilhando, a do Brasão também. Poxa, mas se não tem essa coisa sólida, como é que o Crivella consegue segurar 13, 14% dos votos? Aí eu vou pro conhecimento de quem frequenta uma igreja evangélica. Muitas vertentes das igrejas evangélicas, elas acabam incutindo na pessoa, na sua formação, um código de ética, um código de defesa de corpo absurdamente radical. Ou seja, se você for cristão evangélico, você é nota 10. Se você não for, é nota 0. Se você for cristão evangélico, você terá o apoio, seja qual for a circunstância. E mesmo se você for pego em pecado ou com algum problema, vou dar aqui um exemplo do que eu vi. Hoje, dia 27, uma mulher sofreu assédio sexual do marido e procurou, tô dizendo aqui porque é público, já tá no Twitter, então eu posso falar. Procurou o pastor Gustavo Bessa, da Igreja Batista da Lagoinha, marido da Ana Paula Valadão. Repito, a mulher sofreu um assédio sexual por parte do marido. Sabe qual foi a resposta do pastor? Minha filha, vamos orar para que você entre em entendimento com o seu marido. Então, para que se sustente esse espírito de corpo, esta blindagem em relação às pessoas, vale tudo. E o Crivella
sabe se aproveitar muito bem disso. Tanto é que eu vi um jingle ou outro. O jingle dele de campanha mais parece um hino evangélico do que um jingle político. Porque ele sabe que ele precisa convencer 5% da população do Rio de Janeiro, ou 6%, para passar para o segundo turno. Porque por causa disso tudo